Vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, define o nosso século. Se uma pequena ilha no Pacífico simplesmente parar de funcionar, o mundo, como a gente conhece, acaba? Pode até parecer uma pergunta meio aleatória, né? Mas a resposta conecta o smartphone, que está sempre com a gente, o carro na garagem e até mesmo os mísseis mais avançados do planeta. Todos eles dependem de uma única coisa: semicondutores. Os famosos chips. Eles são o cérebro invisível de praticamente tudo que é eletrônico. E a falta deles, que a gente viu há pouco tempo, gerou um caos global que, sinceramente, pouca gente entendeu de onde veio. Para a gente entender a dimensão disso tudo, vamos começar pelo impacto real. A crise que simplesmente parou indústrias inteiras, mesmo que ninguém conseguisse vê-la diretamente. Pensa só nisso aqui. Em apenas 3 meses, mais de 1 milhão de carros deixaram de ser produzidos no mundo. E a causa não foi falta de aço nem de borracha. Foi a falta desses pequenos componentes. O impacto na economia foi brutal. Em mercados como o nosso, aqui no Brasil, o preço desses componentes chegou a disparar 280%. E o resultado disso? Atraso na entrega de tudo, desde carro novo até o videogame que estava todo mundo esperando. Tá, mas por que essa crise toda aconteceu? A resposta está num um gargalo geográfico e tecnológico que, sinceramente, não tem precedente na nossa história. A resposta é esta. Olha só, quase toda a produção dos semicondutores mais avançados do mundo, aqueles que movem a inteligência artificial e os smartphones de ponta, está concentrada em Taiwan e nas mãos de uma única empresa, a TSMC. E a ascensão da TSMC, gente, foi uma coisa meteórica, baseada numa ideia revolucionária do seu fundador em 1987. A grande virada mesmo veio quando a Apple, nada menos que a Apple, trocou a gigante Samsung por eles. E agora? Agora eles estão prestes a dominar a próxima geração de chips numa escala que nenhum concorrente consegue sequer imaginar. E aqui está o pulo do gato, o modelo de fundição pura. A TSMC não projeta os próprios chips, ela apenas fabrica os chips que outros projetam. Isso criou uma relação de confiança absurda com gigantes como Apple e Nvidia e permitiu que a TSMC virasse a melhor do mundo em uma coisa só: fabricar com uma perfeição quase obsessiva. O resultado disso, um domínio esmagador. Quando a gente fala dos chips mais potentes do planeta, a TSMC não tem concorrentes. Ela tem, na prática, um monopólio. Só que o domínio da TSMC só é possível por causa de uma outra empresa. E essa empresa fabrica o que é, talvez, a máquina mais complexa que a humanidade já conseguiu criar. A dificuldade toda é resumida nessa ideia aqui. Não é só sobre copiar uma fábrica. É preciso replicar um ecossistema inteiro de conhecimento, de fornecedores globais, uma tarefa que beira o impossível. Então, conheçam a ASML. Sem as máquinas de litografia EUV, que só eles no mundo produzem, a fabricação de chips de ponta simplesmente não acontece. A TSMC é a maior cliente deles. É basicamente um monopólio dentro de outro monopólio. E o custo é astronômico. Uma máquina dessas pode custar 350 milhões de dólares. É mais caro que o avião de passageiros mais moderno que existe. Pensa nisso. Cada máquina dessas é uma verdadeira maravilha da engenharia. São mais de 100 mil peças, que vêm de uma cadeia de suprimentos global mas tão complexa que é praticamente impossível de replicar. Bom, com toda essa concentração de poder tecnológico, era óbvio, né? Era inevitável que essa disputa virasse o centro de um baita conflito geopolítico. De um lado, a gente tem os Estados Unidos tentando a todo custo proteger sua liderança e impedir que a China tenha acesso a essa tecnologia crítica, especialmente para fins militares. Do outro, a China, com aquele projeto gigantesco, o Made in China 2025, investindo rios de dinheiro para conseguir autossuficiência e quebrar essa dependência, vendo Taiwan como uma província rebelde a ser reunificada. E é no meio de toda essa tensão que nasce uma ideia fascinante, a de que a indústria de chips de Taiwan é, na verdade, a sua maior arma de defesa. A lógica é bem simples. Se a China invadir Taiwan, a economia global entra em colapso. Fábricas de carros param, data centers desligam, o prejuízo seria na casa dos trilhões de dólares. Ninguém, nem mesmo Pequim, sairia ganhando nessa história. Só que esse escudo está começando a mostrar umas rachaduras. A China acelera sua própria produção. Os Estados Unidos, desesperados para reduzir essa dependência, atraem fábricas da TSMC para o seu solo. A própria TSMC começa a se espalhar pelo mundo. Ou seja, aquela proteção absoluta já não é mais tão absoluta assim.
E aqui entra o cálculo mais brutal que Pequim precisa fazer. Semicondutores não são como poços de petróleo que você vai lá e captura. São ecossistemas super frágeis, que dependem de conhecimento e de cadeias globais. Uma invasão que destrua as fábricas não transfere a tecnologia. Ela apenas aniquila e transforma tudo em escombros. O que nos leva de volta àquela pergunta do comecinho. Toda a nossa tecnologia depende essencialmente deste único pontinho no mapa. Se ele se apagar, o que acontece com o resto de nós? Essa é a grande questão que fica no ar. Será que estamos caminhando para uma diversificação que vai nos deixar mais seguros, ou a tensão atual torna um conflito e uma ruptura tecnológica quase inevitáveis? A questão fica aberta. Qual o futuro dessa dependência toda? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários e aproveitem para sugerir qual outro tema complexo merece uma análise como esta. Ah, e claro, não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!